Boa noite, tudo bem, gente? Então, na aula de hoje, nós iremos tratar, de uma temática muito importante, que é a retenção do imposto de renda na fonte. Então, esse tema é importantíssimo com relação aí ao vínculo trabalhista, ao vínculo empregatício, a uma relação de trabalho, né? Então, nós precisamos entender como que isso funciona, né? Como é essa retenção aí, principalmente com relação ao empregador, ao setor de recursos humanos. Então, iniciando aqui, primeiramente, o imposto de renda retido na fonte, ele é uma obrigação tributária, principal, inerente aí ao empregador. Então, o empregador que vai ter que fazer essa verificação, de reter aí o valor do salário, dos rendimentos aí do funcionário, do colaborador, e sempre de acordo com o regulamento, do imposto de renda, que é um regulamento anual, tá certo? Então a gente tem que estar sempre verificando aí com bastante cuidado essa questão, da retenção do imposto de renda, porque acaba que é uma obrigação do empregador, uma obrigação tributária. Então vejam, que o empregador ele acaba ficando obrigado, a reter o imposto de renda no pagamento do salário do empregado, Ele faz o desconto e em seguida ele faz o pagamento à Receita, ao fisco, no caso, é a Receita Federal. Então vejam que essa obrigação do empregador, então, de descontar e repassar essa quantia ao governo, é de total responsabilidade, desse empregador. Então, caso o empregador não faça isso, não proceda, dessa forma, com certeza isso vai gerar o quê? Um prejuízo aos cofres públicos, E no caso aí, o empregador vai ser responsabilizado, tá, gente? Então, da necessidade aí, de estar sempre verificando, sempre aí com bastante cuidado nessa questão da dedução, para que não traga também nenhum prejuízo ao empregado, Então, vai ter a responsabilização, sim, é uma responsabilização solidária, então pode sofrer inclusive aí, vamos supor, aquele empregador que desconta e não faz o repasse ao fisco, ao governo nesse caso, ao que inclusive pode ocorrer um crime que nós chamamos de apropriação indébita por parte do empregador. Então vejam aí a responsabilidade do setor de RH. E o que vem a ser então quando nós falamos isso, imposto retido na fonte? Primeiro, nós precisamos saber o que é o imposto de renda, Então o imposto de renda ele é um tributo aí federal, que é cobrado pela União, pelo governo federal, e ele incide, sobre todos os ganhos, rendimentos, proventos e também bens, Então vejam que o pagamento vai ser, em cima de acordo com os rendimentos declarados por aquele funcionário. E aí, gente, hoje é muito complexo isso, porque vai ser de acordo com o holerite daquele funcionário. Então, tudo aquilo que consta ali no holerite, Então, vejam que é possível a determinação do imposto de renda, Isso sempre verificando, que essa determinação do valor do imposto de renda, ele é um valor anual, Todavia, ele vai ser descontado mensalmente, Vai poder ser descontado dependendo do valor, que a gente tem uma tabelinha para isso, que a gente vai estar vendo também, E aí, dentre todos os rendimentos que são passíveis de tributação, nós vamos ver que se incluem salários, aluguéis, premiações, por exemplo, de loterias, investimentos, Então, por exemplo, investiu em ações no Tesouro Nacional, então também vai incidir aí o imposto de renda, tá? E aí, o que é esse imposto retido na fonte, Então, ele é conhecido, como IRRF, Esse imposto, ele consiste, então, num desconto mensal,
que é aplicado pela Receita Federal, né, no caso aí pelo fisco, né, pelo governo, e ele vai incidir no salário então desse funcionário, desse empregado. O desconto ele acontece sempre, né, que os rendimentos do trabalhador assalariado ultrapassem um teto. Nós vamos ver qual é esse teto, que é estabelecido sempre pelo próprio órgão, né? E a base de cálculo é a renda tributável. Então, quais são as características, né, principais aí da retenção? Atribuição à fonte pagadora do rendimento, então saber qual é o rendimento daquele colaborador, né? Essa mesma fonte pagadora, ou seja, o empregador, ele vai calcular o imposto devido, né? Ele vai deduzir do imposto do rendimento, né, a ser pago, por exemplo, o valor do INSS anteriormente, então ele também tem que fazer essa verificação, tem que fazer essa dedução do INSS, né? Tem que fazer um recolhimento mediante documento específico, então tem uma guia própria, né? E esse regime então de retenção, né, ele faz o desconto e ele tem que comprovar, né, o pagamento, certo? Sempre aí mensalmente. E como calcular esse imposto de renda retido, né? Isso também é importante. Nós temos uma tabela progressiva, certo? É uma tabela progressiva de alíquotas, então tem uma variáveis de alíquotas. Nós vamos ver, né, que essas alíquotas elas variam de 7,5%, 9%, 12% e 14% em cima do salário bruto. Hoje, né, a partir de 2020 é essa tabela que nós seguimos, né? E vale lembrar também, né, que cada dependente, cada filho, por exemplo, vai ter aí uma subtração no valor de R$ 189,59, né, dessa renda, certo? Então vai poder ter essa dedução por dependente nesse valor estabelecido também. Vejam que após todas as deduções necessárias, né, aí o empregador ele vai descontar a alíquota então do imposto de renda conforme a tabela. Então vejam que a tabela hoje atual, né, aquele que recebe até R$ 1.903,98 está o quê? Isento do imposto de renda, não precisa pagar. Depois de 1.903 até 2.826, aí o percentual ele vai ser de 7,5%, que é o equivalente, né, um valor equivalente aproximadamente aqui a R$ 142,80. De 2.286 até 3.751, a alíquota sobe para 15%, equivalente aí a R$ 354. E de 3.751 até 4.664, a alíquota passa a 22,5%, que é basicamente aí R$ 636. Agora, para aqueles que recebem mais de 4.664, né, a alíquota ela vai ser de 27,5%, que corresponde aí um valor mínimo de R$ 869. Então vejam, né, que nós temos essa tabela super atual, né, e aí é fácil a gente perceber que quanto mais aquele colaborador recebe, mais ele vai pagar de imposto, né? Então isso é facilmente aí verificado. O desconto ele é obrigatório, ele é mensal e é de responsabilidade do empregador, né? E o repasse é feito então à Receita Federal, tá? O imposto de renda retido na fonte, né, no caso aí de salários, ele acontece sempre de acordo então com os limites, né, dessa tabela que nós colocamos aqui, né? Há algumas situações também importantes, né, com relação aí quando o funcionário ele tem férias ou quando ele recebe 13º, o imposto de renda também vai incidir. Então, às vezes, ele recebe um salário menor em que não há a retenção do imposto de renda na fonte, mas nos meses que ele vai receber 13º férias, ele vai ter um valor superior, né? Então, nesse caso, ele vai sair aí da isenção, da faixa de isenção e vai ter que arcar aí com esse pagamento também,
né? Então, aí às vezes muitos funcionários são tomados de surpresa nesse sentido, né? Nossa, mas eu não pago imposto de renda. E aí, no caso de férias de 13º, como ultrapassa a tabela, ele tem que arcar, né? E há outros benefícios também passíveis aí, né, da taxação do imposto de renda, como seguro-desemprego, auxílio-doença, licença-maternidade, prêmios, gratificações, né? Participação nos lucros, indenização aí por acidente ou aposentadoria, dentre outros. Agora, importante ressaltar que em outros benefícios, né, como vale transporte, alimentação e refeição, ficam de fora, né, dessa base de cálculo aí do imposto de renda, ou seja, não vai pagar o imposto de renda com relação a esses benefícios, tá? Que nós falamos. Com relação à falta de retenção ou de recolhimento do imposto de renda, então, isso, né, vai gerar, né, uma multa de ofício, geralmente por empregador, além de juros aí, né, de mora, que nós falamos, tá? Então, o contador da empresa tem que ficar muito atento, né, a esse desconto e a esse repasse, para que não haja nenhum problema, né, na lei, né, infringência a isso. Porque se houver, né, vai inclusive, no caso aí de ter uma infringência, a empresa ela pode responder inclusive criminalmente, né, conforme nós já vimos. E também, né, de natureza tributária, pode responder por crime tributário também. Então, nós temos aqui o artigo 2º da Lei 8.137/90, que diz que constitui crime da mesma natureza deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. É o caso aí da responsabilidade do empregador, né? E aí, gente, a responsabilidade, a extinção dessa responsabilidade, ela vai existir, né, conforme aí um parecer normativo também, que é o parecer normativo 01/2002, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte. A responsabilidade na fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto, ela vai extinguir-se, né, no caso do empregado, né, pessoa física, no prazo fixado para entrega, né, da declaração de ajuste anual. Então vejam, né, se no prazo de um ano da entrega, mesmo ele tendo atrasado, mas ele houve ali o recolhimento, beleza. Então vai extinguir-se aí a responsabilidade. Tudo bem? Então isso é importante. Nós falamos aqui dos principais pontos, né? Então, o imposto de renda, né, concluindo, de pessoa física, ele é um tributo, né, que tem aí como fato gerador, né, a renda, então, de quaisquer proventos. E sempre verificando, né, a tabelinha. Então, o empregador ele tem essa responsabilidade, né, por descontar ali da folha de pagamento do seu colaborador e repassar ao fisco, né, que é o próprio governo. Tudo bem? Então, resumidamente, nós falamos aí um pouquinho, né, do imposto retido na fonte. Qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição, ok? Um abraço, tchau, tchau!